Olá, para quem está chegando agora, bom dia, bom dia. Quem for chegando depois também, né, já vai ali no chat, já pode ingressar na chamada. Aí, ao participar da chamada, coloca só no mudo o microfone, tá? Para não dar interferência, para não dar barulho. Tá dando para me escutar bem, galera? Mandem aqui para a gente dar início, então. Só para ter certeza se está dando para ouvir. Sim. Pelo que parece, então tá dando para ouvir, tá funcionando legal, então vamos lá. Olha só. Hoje, então, quero conversar com vocês sobre um negócio que a gente já comentou lá na sala, né? A gente já comentou quando é que eu uso algumas das preposições, e hoje eu estou trazendo para vocês in, on, yet, que são aquelas que mais causam dúvidas, né? E algumas páginas específicas do livro de vocês, a gente conversa sobre o uso dessas preposições. Lembrando, a gente pode usar elas tanto para lugares, né, quanto para tempo também. Então, agora a gente vai dar uma revisadinha sobre quando que eu uso para lugares, porque esse é aquele assunto que é o típico assim, ó. Aqui, quando estou conversando com vocês, é show de bola, super tranquilo. Aí, quando você vai resolver sozinho, sabe aquele famoso momento que você está você sozinho, seu livro, ou sua tarefa, sua atividade, e aí parece que tudo embola, tudo fica enrolado e você não entende? Então, esse é aquele assunto, né? Que tudo faz sentido, tudo se encaixa. É igual quando você vai ler um texto em língua portuguesa, e daí depois você tem que escolher uma opção e todas elas fazem sentido. É isso aqui. Então, olha só, a gente vai dividir para fazer um negocinho bem tranquilo para vocês, tá? Para ver se agora vocês conseguem memorizar de uma vez, porque não é decoreba, tá? Não adianta você querer decorar, porque você fazendo decoreba na hora que você precisar usar, vai vir toda a decoreba na cabeça e no fim das contas você vai se embananar de novo, não vai funcionar. Então, aqui nesse caso, a gente vai dividir para mostrar apenas para vocês como é que vocês usam, uma maneira natural, tá? Que é o que tem que ser, né? Não adianta querer ficar na decoreba. Vamos na parte natural, você vai seguindo como é que deve ser, e é isso aí. Lembrando, qualquer dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem aqui no chat, que daí aparece na minha tela, tá? Aproveita para usar o chat bem para isso. Então, vamos lá, vamos dar início. Aqui eu tenho algumas fotos e eu já quero mostrar para vocês, ó, a relação dessas pessoas com o espaço onde elas estão ou com os objetos que estão aqui na imagem. Então, para a gente fazer uma descrição de algum fato acontecendo, é muito importante a gente usar a preposição, porque se eu não faço uso da preposição, a frase fica desconexa, não fica legal, soa esquisita. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, eu moro Xereder, não faz sentido eu moro Xereder. Eu preciso de uma colinha. Eu preciso de alguma coisa para grudar essa frase. Aí eu falo assim, ó, eu moro em Xereder. Opa, daí ficou natural, ficou bonito. E é isso que a gente vai ver então, ó. Ali uma pessoa ou algum objeto também pode ser, tá? Fazendo parte de um ambiente, misturando com alguma coisa, e a gente quer fazer então alguma descrição sobre esse fato. Aí que entra a importante da nossa preposição, tá? Isso eu estou falando dessa forma para vocês porque só para lembrar, né? Vocês não precisam saber o que são esses nomes mais técnicos, por assim dizer, mas vocês precisam entender o porquê que é importante vocês saberem elas em si, tá? Então aqui a gente já vai dar uma olhada, ó. Já tenho as frases prontas para vocês verem. Então nós temos ali, letter A. She is in the kitchen. Ela está na cozinha. Tá vendo que eu estou fazendo então essa colinha, essa ligação? E é assim que funciona. Uma coisa bem importante já para a gente começar com vocês entendendo super bem o que eu quero aqui, ó, é esse esqueminha. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho a palavrinha kitchen, cozinha. Quando eu falo assim, ó, the kitchen, a cozinha. Então, eu vou colocar essa preposiçãozinha na frente. E é por isso que aqui é importante vocês perceberem que eu estou falando assim, ó, in the kitchen. Tem muita gente que esquece de colocar o artigo definido the. E aí fica assim, in kitchen. E aí não fica legal. Soa estranho, soa esquisito. Bem por quê? Porque o local, quando eu digo assim, que lugar é esse? Ah, aqui é a cozinha. A cozinha. Então, eu coloco the kitchen. Por isso que eu tenho que ter in the kitchen, tá? Isso não só para esses usos, tem para mais coisas também. Mas é só para tentar fazer com que vocês consigam ir memorizando o porquê que a gente usa da forma como a gente está vendo aqui na foto,
tá? Letter B. He is standing. Ele está. Standing é uma palavrinha importante também para quem ainda não tinha contato com essa palavrinha. Standing significa ficar de pé, tá? Ou stand somente. Então, ó, he is standing, ele está de pé on the train, no trem. E aqui é já para vocês irem dando uma analisada como que é a relação dele com o objeto. Dá uma olhada. Ele está dentro do trem, e a gente já estudou qual é a preposiçãozinha para dentro, mas aqui não é a mesma preposição que a gente já estudou, já é outra. Então, por que é outra preposição, sendo que a gente já estudou uma para quando é dentro? Por exemplo, letra A, ela está dentro da cozinha. Por que ali eu usei in? E agora na segunda eu estou usando on. E a mesma coisa na C. They are waiting at the bus stop. Eles estão esperando no ponto de ônibus. Mas espera aí, por que eu tenho essa diferença, essa divisão entre in, on e at? Em inglês tem bastante coisa sobre isso, mas funciona assim, é categorizado. Ou seja, eu tenho as características próprias para eu poder fazer esse uso. Então não é um negócio 100% desconexo que você diz assim, ó, ou eu decoro que é assim ou acabou. Não é, tá? É um negócio guiado. Estou falando isso para vocês porque é para vocês sentirem que, por mais que isso pareça um bicho de 7 cabeças, não é, tá? Desde que vocês parem um pouquinho, olhem como é que usa, tá? Sintam essas categorias que eu vou falar para vocês, e aí vocês vão perceber que é super fácil de usar. Só que o que tem que acontecer? Essa parada, né? Vocês têm que olhar agora, vocês têm que ler a frase. Então, assim, ó, a maior quantidade de vezes que vocês lerem as frases, sendo usado a preposição, melhor vai ser, maior vai ser a chance de você memorizar, tá? Então, assim, isso é por estudos, tá? Então, a maior parte das coisas que a gente mais vê, a gente memoriza melhor, tá? E ainda se eu conseguir deixar um intervalinho de tempo entre eles, então, por exemplo, hoje a gente está conversando sobre isso, quem sabe amanhã, depois de amanhã você abre, que eu vou deixar esses slides lá para você conferir no link que eu vou mandar, que lembrando, né, só para... Eu não sei se todos aqui estavam na semana passada ou não, mas muitos de vocês enviaram o trabalhinho para mim, né? A nota já saiu automático e eu já mandei a chamada para a diretora ontem, tá? Então, essa semana já é outra chamada, já é um outro trabalhinho. Não vou fazer tão grande como eu fiz da última vez, vou fazer um pouquinho menor, mas a presença, então, vai ser dada por lá, tá? Porque teve gente que estava na aula e não fez o trabalho e não ganhou presença, e nem a nota, tá? E essa semana já é outra, então quem não fez já perdeu. Então, essa semana, só recapitulando, tá? No fim dessa aula, eu vou deixar ali o link para vocês. Vai ser o mesmo link da semana passada. Não vou ficar fazendo troca de link, fazendo mistura de link, não. Vai ser o mesmo link, vocês vão clicar para fazer um trabalhinho lá usando isso daqui. E eu vou deixar o slide, bem por isso. Porque esse daqui, como é uma confusão que só até você pegar, então eu vou deixar o slide para você olhar. Ah, se é, por exemplo, se é em um lugar específico, qual preposição eu uso. Então, eu vou deixar essas regrinhas, vamos por assim dizer, esses guias que vão te levar, vão te facilitar para você entender quando que eu uso e quando que eu não uso. Então, beleza. Já fizemos aqui uma introdução para você começar a analisar por que eu estou usando uma coisa e outra. Agora, vamos, então, de fato, olhar como que ela funciona aqui, o primeiro caso dela. Então, aqui eu tenho assim, ó, 3 frases e 3 fotos. Então, eu vou fazer só uma junção bem tranquilinha para vocês acompanharem comigo. Ó. London is in England. Então, essa primeira foto, né? Então, assim, ó, Londres é ou está na Inglaterra. Então, Londres fica na Inglaterra. Depois, there is a fountain in the park. Aqui a pronúncia, só para vocês recapitularem, tá? Eu falo fountain, meio que eu engulo esse restinho, ó, fountain, tá? Então, tem uma fonte no parque. E preste atenção nas preposições que estão sendo usadas, porque agora é o primeiro grupinho. E aqui a última, the children are in the swimming pool. As crianças estão na piscina. Então, veja só. Todos esses casos aqui, ó, eu falei assim, ó, in England, in the park, in the swimming pool. Agora aqui já começa a aparecer para vocês
o porquê que eu estou usando cada uma dessas, né? Para quem ainda não fez a associação, já começa a olhar agora, então. Olha só, eles pertencem todos a um grupo. Ah, não entendi. Qual é o grupo? Vamos ver agora, então, de maneira detalhada qual é esse grupo. Então, olha lá. In. Exemplo que a gente tem ali. The ball is in the orange box. A bola está in, e aí o outro objeto de relação, a caixa laranja. Então, veja lá, a relação dos dois. A bola está dentro da caixa laranja. Então, a gente já conseguiu ver, e esse já foi um dos usos que a gente viu em sala também, né? Que esse já é um dos primeiros que a gente conversa sempre quando fala do in, que é essa relação de algo estar dentro, né? Lá pela unidade 2, a gente já começa a conversar sobre isso. E depois se estende, né? A gente vai falando mais para frente também. Aí veja lá, we use in for. Nós usamos então a preposiçãozinha in para quê? A continent, para falar, para nos referir a um continente. Então eu tenho como exemplo, he lives in Europe. Ele mora na Europa. We use in for a country. Nós também usamos para a country, um país. Vancouver is in Canada. Então, Vancouver fica no Canadá. E a última, we use in for a city or town. Vamos ver agora. Isso daqui, city, a gente traduz como cidade. E town, a gente também traduz como cidade. Mas vamos ver, será que alguém aí lembra qual é a diferença? Que a gente já conversou, inclusive, sobre a diferença dos dois. City, vamos dar um exemplo prático. City funciona assim, ó. Florianópolis is a city. Jaraguá is a city. Agora town, vamos ver. Xereder is a town. Corupá is a town, né? Então já deu para perceber city, grande, uma cidade grande, já. E depois o town já é uma cidade um pouco menor. Então vamos ver, um pouco menor não, né? Porque eu dei de exemplo Xereder. Vamos ver a última. There are a lot of museums in Paris. Então, existem muitos museus, ou tem muitos museus em Paris. Então, aqui vocês vão ter que sempre lembrar, ó, com referência geográfica, né? Então, aqui a gente deu alguns exemplos, mas outras referências geográficas também se aplicam, tá? Então, opa, deixa eu voltar. Só para deixar mais claro, por exemplo, o nome da cidade está valendo o bairro também, tá? Tá valendo o estado. Então, tudo isso eu vou usar o in para referência geográfica em geral, para colocar o nome do local em geral. E aí, aqui, se vocês perceberam, eu não coloquei o the, né? T-H-E. Então, eu coloquei direto, ó, in Europe, in Canada, in Paris. Por que que nesse caso não tem the e aqui tem o the, né? Isso acontece bastante quando eu estou olhando o caderno de vocês, quando eu estou olhando o livro de vocês. Cadê o bendito do the? E onde não é preciso, ele aparece. Tá igual mágico, né? Tirando as coisas e desaparecendo com elas. Então, olha lá. Eu tenho que analisar a regrinha do the. A gente conversou que o the não é usado na frente de nome, né? Se for um nome, por exemplo, se eu tenho o camarada lá que se chama João, eu não vou colocar the João para falar o João. Eu só vou falar João, né? Se eu tiver lá a nossa amiga Mary e eu vou falar a Mary está aqui, Mary is here. Eu não falo the Mary is here, né? Então isso eu tenho que lembrar. Agora, nos outros casos, veja lá, se eu fosse fazer a pergunta sobre este objeto aqui, né? Eu iria falar, what's this? O que é isso? The orange box, a caixa laranja, né? Então, ó, é a caixa, né? A mesma coisa, onde está? A caixa, né? Então, a gente sempre coloca essa palavrinha a. Então, se eu falo, por exemplo, deixa eu ver, the se coloca em objetos. Isso, Amanda. Então, eu tenho que fazer sempre a pergunta, né? Se eu coloco ou não. Então, eu faço essa pergunta, o que é isso? Né? Então, eu vou saber colocar, ou quando eu estou tirando o objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois objetos. Como que é o nome do primeiro? Ah, esse aqui é uma bola, então eu vou colocar the ball. Esse aqui é uma caixa, então eu vou colocar the box. E é por isso que ficou the ball is in the orange box. E lá embaixo eu não falo the Europe, a Europa.
Em inglês não tem a Europa, só tem Europa, né? Em inglês não tem the Canada ou Canadá, só tem Canada mesmo. E Paris a mesma coisa. Agora, a única diferença, só para a gente fazer aquele famosinho plus, né? A diferença é quando eu tenho um lugar, ou um país, alguma coisa que tenha dois nomes, que aí a gente chama de composto. Ah, como assim tem dois nomes? É igual assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Vamos colocar tudo por escrito, porque senão confunde a cabeça do povo. Espera aí. Ó, eu tenho um bem famosinho, que são essas três letrinhas, USA, né? Então, se eu for colocar por ordem, vai ficar assim, United States of... Olha que nomezinho curtinho, bonitinho. Opa, 3 vezes América não, né? Aqui. Então, olha lá. United States of America. Quando eu tenho uma pessoa linda dessa, que adora dar nome comprido, aí olha aqui o que vai acontecer. The United States of America. Então, quando eu tiver nomes assim, ó, de lugares, tá? Isso se refere a lugares que tiverem nome composto, ou seja, nome com duas palavrinhas ou mais, aí eu vou colocar o the na frente. Então, se eu falar assim, ó, in the United States of America, certo, tá? Mas nos outros casos, não. Mas se bem que hoje a gente não vai falar sobre o THE, como eu falei, foi só um plus, tá? Não vou cobrar vocês em relação a isso, mas é importante que você vai acabar vendo que tá tudo conectado, né? Porque se eu aprendi um, eu já vou misturar no outro. É a velha história do verbo to be. Eu aprendo uma vez, mas vou sempre ficar repetindo. E aqui vocês já viram várias vezes ele, inclusive. Então, assim, ó, é tudo uma coisa só, né? Não tá tudo dividido aqui, tá tudo misturado, embolado, então a gente tem que fazer o uso de tudo como complemento uma coisa da outra. Então, isso que é importante de vocês lembrarem. Depois, então, continuando, quando mais eu uso in? Então, we use in for a room. A room seria um cômodo, né? Então, como que eu vou fazer isso? Ó, eu posso pegar qualquer cômodo da casa, qualquer cômodo de um lugar, e eu vou colocar esse in na frente. Então, a primeira frase de exemplo é assim: Jake is in his bedroom. Está no quarto dele. Então, está dentro do quarto, né? Então, para espaços pré-determinados dentro de um lugar, eu vou usar o in também. Então, por isso que antes eu falei in the kitchen, na cozinha, in the bedroom, no quarto, in the bathroom, no banheiro, tá? Então, todas essas partes da casa. E esse aqui foi o campeão que eu vi de vocês esquecendo, tá? Então, esse daqui vocês tentem memorizar, tentem lembrar com mais, assim, facilidade, porque essa parte é muito usada, querendo ou não, a gente passa pelos cômodos da casa muitas das vezes, então a gente conversa também sobre isso. Eu tava lá na cozinha, daí quebrei um copo, né? Vou contar a história. Então, acontece da gente usar bastante, então por isso que eu tô querendo reforçar com vocês essa parte. Depois, o segundo, we use in for an area in the room, uma área dentro do quarto. Então, olha lá, como assim? Uma área dentro de um cômodo, né? Pode ser qualquer cômodo. Eu vou falar, there is a lamp in the corner. Então, tem um abajur in the corner, que seria, para uma das turmas que está aqui já viu, né? Esse corner é quando duas coisas estão assim, uma pertinho da outra, né? Que elas se encontram. Então, seria, tipo, ou na esquina ou no canto, né? In the corner. Então, eu vou usar assim também. E a outra parte, we use in for other areas, para outras áreas também. Então, eu vou dizer, there is a tree in the field. Então, outras áreas a gente também pode colocar in. Então, por exemplo, field é campo, certo? Alguém está chegando agora, bom dia, só deixa no mudo o microfone. Então, por exemplo, campo é uma área pré-determinada, onde as pessoas podem ficar, certo? Então, eu vou colocar in. E isso precisa ficar claro também, tá? Lógico que esse é o primeiro que eu estou mostrando, depois vocês tirem, né, de exceção o que tiver dentro do uso das outras também, mas aqui já tem que ficar memorizado essa parte primeiro, o que é bem tranquilinho, bem facinho, e lembrando, se tiver dúvida, manda no chat que eu já vou respondendo, tá? Então, olha lá, se fosse, né, de fazer aqui se fosse de fazer uma pergunta, vamos ver quem que é bom aqui da geografia. Olha lá, letter A, where are the men? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o local. Então, eu vou dizer assim, que local que é esse? Ah, é o parque. Então, eu vou colocar assim, the park, certo? Por que eu vou colocar the park?
porque eu estou me referindo, então, a um local específico, a uma área determinada onde as pessoas ficam, né? Então, eu vou colocar assim, ó, the men are in the park, certo? Depois, letter B, where is Moscow? Vamos lá. Tente colocar aqui no chat, vamos ver quem consegue. Where is Moscow? Começa assim, Moscow is, Moscow fica, e onde é que fica? Vamos ver quem vai saber. Vamos ver quem está acordado. Alguém tem um palpite? Ô, meu pai, ninguém tem um palpite? Ó, o Gabriel tentou mandar. Não entendi qual lugar que era, não consegui ver, passou rápido. Olha lá, o Carlos Eduardo. Moscow is in Russia. Boa. Isso. Boa em geografia. O outro do Gabriel não me lembro qual é que era. E letra C. Where do they live? Então aqui, né? Russia. Bielks. Isso. Isso. O C. Where do they live? Onde que eles moram? Então eu vou colocar assim, né? Para dizer they live e aí o local. Então eu posso colocar assim, Copa. O Eric colocou Copa. Que Copa, meu amigo? Agora eu me perdi. Eu tô num raciocínio aqui, Eric. Agora você me tirou. Que Copa? Deixa eu ver. Letter C. Where do they live? Onde que eles moram? Então, they live in a building. Pode ser, né? Eles moram em um prédio. Eles moram em um apartamento. Ah, opa! Ah, bom. Vocês estão me confundindo. Tá muito cedo e vocês ficaram me confundindo. Copa essas horas da manhã? Calma, calma. Sim. Eric falou, opa. Ah, beleza, então. Depois a gente volta no registro aí, hein? Que na filmagem deve ter. Acho que ele falou Copa. Ou eu tô ficando maluco mesmo, né? Então vamos lá. Letter A. Where does he live? Onde é que ele mora? Então poderia colocar assim: he lives in India, por exemplo, né? Então um local, in. Depois, where is this building? Eu poderia falar in the city center, no centro da cidade. Lembrando que downtown no inglês americano não leva preposição, tá? Então eu só coloco the building is downtown. Mas se eu quero usar o jeitinho britânico, eu posso colocar in the city center e tá certinho também. Letter C. Where is he? Onde que ele está? He is in the garage. Ele está na oficina. Lembrando para vocês também que garage pode ser tanto a garagem de casa, né? Onde a gente coloca o nosso carro, ou também pode ser garage, o lugar que a gente leva para conserto, né? Em inglês. Isso é bem comum de você ver em filme, uma plaquinha escrito garage, né? E uma setinha. Então, para você saber do que está se referindo. Agora vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Olha lá, agora a gente entra na segunda regrinha. Então vamos dar uma analisada. Olha o que eu tenho aqui. Number 1, he is at the traffic lights. Então, lights são luzes e traffic, trânsito, já dá para saber onde que ele está, né? Ele está no sinaleiro, né? No semáforo, que dependendo do lugar chama de um jeito, né? Aqui, por exemplo, chama de sinaleira. A galera, né? Chama de sinaleiro, então depende. Então, ó, he is at the traffic lights. Ele está no semáforo. Depois, number 2, she is at the door. At the door seria a porta, né? Então, para você analisar o que está acontecendo, que tipo de ação que está acontecendo aqui. E aí a última, she lives at 45 Smith Street. E aí temos aqui também, tá? Ou aqui eu poderia colocar também 45th, dependendo do jeito que você vai fazer o endereçamento, né? Então, para você analisar o tipo de condição que está acontecendo agora, veja lá, ó, at the traffic lights. Você já consegue ver o tipo de relação que está acontecendo entre a pessoa do carro com o sinal de luz, né? Depois, she is at the door. A pessoa que está ali e a porta. E quando você chega ao endereço também, né? At.
Então, você já consegue, só pelo exemplo, saber o que está acontecendo, viu? É bem tranquilo, bem por causa disso. Você já consegue começar a perceber quando é que usa. Então, vamos seguir. Peraí. Aqui. Vamos ver, então. At. He is at his desk. Ele está ali pela proximidade, né, perto, utilizando o seu desk, a sua mesinha, a sua escrivaninha. Então, esse é o mesmo princípio de dizer assim, ele está sentado à mesa, que é uma coisa que muita gente nem utiliza, né? Então, assim, existem duas coisas, existe sentar na mesa e existe sentar à mesa. Sentar na mesa é você pegar e colocar a bundinha lá na mesa e ficar lá, né? Sentar à mesa é você pegar a cadeira e se sentar próximo à mesa para utilizá-la. E é essa a ideia aí em inglês também, ó. Então, eu teria a palavrinha on, para dizer que eu estou sentado na mesa, na escrivaninha, mas aqui, como eu estou fazendo uso dela para outra atividade, então eu vou falar at his desk, para passar essa ideia, que eu estou sentado ou num banquinho, ou numa cadeira, ou quem tem escrivaninha perto da cama está sentado na cama, né? Mas está fazendo o uso da escrivaninha, isso que é o importante. Agora vamos ver, então, além disso, o que mais que a gente pode utilizar também? O at. Então, olha lá. We use at for a building. Isso é importante, tá? A building seria uma construção, seria um prédio. Então, a gente vai dar uma analisada, ó. I am at the supermarket. Eu estou em um supermercado. Supermercado é uma construção, né? É um prédio. Ou a gente coloca uma construção grande, né? Então, olha lá. O at, geralmente, quando eu vou falar de algum local e eu não estou me referindo se eu estou dentro do local, se eu estou na parte de trás, se eu estou na calçada, né? Estou falando que estou no mercado, mas eu posso estar no estacionamento. Então eu falo, I am at the supermarket, eu não sei, né? Eu digo, eu estou no supermercado. Eu posso estar passando a compra e estar te atendendo, né? Eu estou no supermercado. Acabei de pisar aqui no portão do supermercado, então não sei, né? Para esse tipo de localização, a gente fala at, e é por isso que eu falo at school, por exemplo. Na escola, não sei se eu estou no ponto de ônibus da frente da escola, não sei se estou na calçada da escola, na rampa de entrada, no pátio central, não sei onde eu estou, mas eu estou ali, né? Não sei onde eu estou, não, eu sei, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas estou falando a pessoa que está falando comigo. Depois, we use at for the number of a house or apartment. O número de uma casa ou apartamento. Então, quando a gente está dando endereçamento em inglês, isso é muito importante. Eu posso dar o endereço da seguinte forma, só dar o nome da rua, eu posso só dizer onde que é a cidade. Isso depende muito também em site, quando a gente faz compra, né? Então, eles têm os campinhos específicos, ou quando estou conversando com alguém, ela pergunta em que rua que você mora. Então, assim, são coisas diferentes. Aqui eu estou falando do número, tá? A parte específica do número. Por quê? Porque depois a gente vai ver mais, tá? Então, esse é só um pequeno detalhe. Então, olha lá, o número específico. Então, eu vou colocar assim, ó, he lives at 12 White Avenue. Ele mora na Avenida White, no número 12. Então, quando eu estou me referindo ao número, eu coloco at na frente. É bom vocês ficarem atentos, que depois eu vou fazer um quiz com vocês, tá? Então, já vamos ver aí. Quem estava meio que dormindo abre o olho, que agora o bicho pega. A última, we use at for a work area inside. Então, uma área de trabalho, né? Uma área de trabalho não só de trabalho, mas de estudo também, né? Trabalho no sentido de você realizar alguma atividade. Então, olha lá, she is studying at her desk. Então, a mesma história, né? Está estudando ali, fazendo o uso da escrivaninha. Então, é uma área dentro de casa, na qual ela está se utilizando para fazer alguma coisa, e aí eu coloco at também. Então, você vê que não é complicado, né? Eu tenho usos específicos, e eu já começo a construir aqui dentro da minha cachola como é que eu vou usar cada um deles. Então, é claro que, primeiramente, eu preciso organizar bem isso dentro da cabeça para fazer sentido. Mas depois você vai vendo que vai fazendo sentido ao passar do tempo, e você vai começar a usar naturalmente, não vai achar mais difícil ou não vai mais ter dificuldade, tá? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Olha lá, I am at work. Eu estou no trabalho. Isso é uma forma, deixa eu até vou colocar aqui. Isso é uma forma fixa, tá? Então é legal a gente pegar essas formas fixas e repetir, tá? Agora vocês estão aí com o mudo ligado, ninguém está escutando vocês podem repetir, tá? Por quê? Porque isso, ao fato de você ir lendo, você ir se escutando, você vai fixando melhor.
Então, aqui, ó, I am at work. Então, você já começa, at work, at work. Próxima vez que precisar falar no trabalho, já sabe que é at work. Quem sabe você não esteja no trabalho, mas alguém. Então, my parents are at work. Os meus pais estão no trabalho, né? My mom is at work. A minha mãe está no trabalho. Então, para você se referir tanto a você ou tanto para os outros, use essas expressões fixas, olha só. Tranquilinho, não vai ter dificuldade alguma. Depois, we also use at for things that people do. Também vamos usar, então, para coisas que as pessoas fazem. Então, a primeira eu já falei, né? I am at work. Eu estou no trabalho. Depois, he is at lunch. Ele está no almoço. Então, atividades que as pessoas têm que sair para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, ele está no horário de almoço. Ele está fazendo essa atividade. Depois, he is at the office. Ele está lá no escritório. Então, at the office, por quê? Porque ele está saindo para fazer alguma coisa, né? Então, você também, essa parte do at, principalmente, eu aconselho você fazer o quê? Ler as frases que tem aqui, tá? Em voz alta, principalmente, e repetir. Ler e repetir, ler e repetir. Por quê? Porque é o único jeito de ficar tranquilo. Você quer optar pela decoreba? Pode, né? Mas não é a parte mais saudável. Então, assim, você lê e você já vai internalizando naturalmente como é que é para funcionar isso, porque a intenção aqui é realmente essa, tá? Fazer com que fique natural esse processo. Depois, at. They are at a restaurant. Eles estão em um restaurante. Então, vamos ver. Antes eu falei de coisas que as pessoas fazem. E agora? And we also use at for places where people do things. Lugares ou locais onde as pessoas fazem alguma atividade também. Eu vou me referir, então, utilizando at, que foi o que eu acabei de falar, né? They are at a restaurant. Eles estão no restaurante, um lugar onde as pessoas se encontram. Nesse caso, para jantar, para almoçar, né? Para fazer alguma refeição. Então, at a restaurant. Depois, he is at a match. Match, vamos ver. Aproveitar que vocês estão aí, vamos aproveitar aqui. O que é match? Coloquem para mim uma outra palavrinha que eu poderia usar no lugar de match. Vamos ver quem consegue acertar esse desafio. Eu não quero falar match. He is at... E eu quero tirar a palavra match. O que eu posso colocar aqui no lugar de match? Vamos lá. Cabeças pensando nessa hora da manhã. Vamos lá. Também aproveitar enquanto vocês estão pensando, mandar um oi. Mandar um oi para a galera que está assistindo gravado. Oi, galera. Aproveitar e fazer os reclames do Plim Plim. Ninguém tem uma ideia? Isso aqui é só para testar. Quem aqui lembra, né? Também não lembra, Eric? Não lembra. Não sabe não, tá, galera? Vocês não lembram, porque vocês sabem o que eu já falei. Ó. He is at a match. Ah, o Eric lembrou por causa daquele aplicativo que fala match. Mas não é isso, tá? Olha lá, match seria uma partida. Então eu posso falar assim, ó, volleyball match, partida de voleibol. Football match, partida de futebol, né? Então aqui eu poderia substituir pela palavra game, né? A mesma coisa, ó, volleyball game, jogo de voleibol. Football game, jogo de futebol. Mas para falar de partida, geralmente a gente utiliza em inglês a palavra match, tá? Então match pode ser fazer uma conexão, né? Então, por exemplo, o exemplo que o Arthur deu, quando duas pessoas se encontram, elas têm uma conexão, a match, né? Match pode ser conectar objetos ou ligar informações, também é match. Match pode ser partida, então, nesse caso, um jogo de algum esporte. E match também pode ser palito de fósforo. Aqui, essa hora da manhã, você não achou que a gente ia ter uma palestra sobre o uso de match. Coach Alisson, nessa hora da manhã. Depois, a última, they are at a party. Eles estão em uma festa. Então, festa como sendo um lugar onde as pessoas se encontram também. Então, aqui, né? Restaurant, match e party como um local, né? Fazendo referência ao local onde as pessoas estão. Então, aqui eu vou colocar at. De novo, quando eu falo esse tipo de informação, se você quiser tentar memorizar melhor, vamos dar uma dica para vocês que é um lugar sem dar a especificação, né? Então, é para um lugar em geral. Geralmente eu falo assim, at é para um lugar em geral.
Então, eu não estou dizendo se eu estou na arquibancada da partida, se eu estou lá fora comprando algodão doce, se eu estou fofocando com alguém lá do outro lado, né? Não sei essa informação, mas eu estou ali, estou querendo informar que já cheguei, estou querendo informar que comprei o ticket, alguma coisa nesse sentido. Então, você já começa a ver que é para uma ideia em geral. E aí você começa a fazer essa ligação, você vai ver que é bem tranquilo. Depois, então, próxima. Aqui a gente fala assim, ó, where are they sitting? Então, onde que eles estão, né? Aqui, em português, não é muito comum a gente usar esse tipo de frase, né? Onde que eles estão sentando? Mas seria assim, ó, where are they sitting? Onde que eles estão, né? Então, a gente poderia colocar, they are sitting at the table. Eles estão à mesa, certo? Depois, B, where is John? John is at the train station. E aqui, tanto para quem está ao vivo quanto para quem está na gravada, aqui vem a pegadinha que quem for abrir a tarefa já vai sacar o que eu estou falando. Train station, local, é at, tá? Posso colocar o nome da estação? Posso colocar. Então, digamos que é a estação Light. Então, at Light Station, tá? Mas coloca o at na frente. Depois vocês vão entender isso, tá? Cenas para o próximo capítulo, que eu estou muito roteirista de novela agora. E letter C. Where are Louise and Simon? Onde que eles estão? Então, aqui, at the home theater. Né? No cinema. Eu posso colocar at the movies também. Tem várias palavrinhas, na verdade, que eu posso usar, né? Então, só para vocês fazerem uma referência a como é que usa. Dúvidas, vocês mandem para mim, tá? Aqui no chat. Vamos lá. On. Agora, a on é a clássica, que vocês já vão começar até a perceber como é que usa. On. The books are on the shelf. Os livros estão na prateleira. Então, aqui, já começa a olhar a relação entre os dois objetos. Shelf, eita, parou na metade. Shelf é a prateleira e books, os livros. Olha a relação entre os dois, tá? Então, vamos ver quando que eu vou usar o on. We use on for a street. Então, nós vamos utilizar a palavrinha on, a preposição on, para grudar com o nome de uma rua ou com a palavra street mesmo, rua, né? Então, exemplo. He lives on that street. Ele mora naquela rua, on that street. Posso colocar o nome da rua? Posso. Então, Rua Pereira, on Pereira Street. Posso colocar. Depois, we use on for a floor or level. Então, isso daqui seria um nível de algum prédio, ou a gente chamaria também, por exemplo, andar, né? Então, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então, por exemplo, my bedroom is on the second floor. O meu quarto fica no segundo andar, para quem tem casa de 2 andares, né? Então, on the second floor. Se você vai, por exemplo, a uma consulta em uma clínica, tem vários andares ou vários, né, num prédio tem várias pessoas atendendo, então a gente vai colocar on e aí o número do andar. Aqui vocês vão precisar lembrar desses números que expressam ordem, tá? Então, para expressar essa ordem, eu vou precisar ali, ó, first, second, third, fourth, fifth. Alguns de vocês já viram, outros ainda vão ver, né? Mas creio que todo mundo, pelo menos os mais simples, já tenha visto, então, para realizar essa atividade. Não vai ter dificuldade. Mas mesmo assim, gente, uma pesquisinha não mata ninguém, é importante dar uma lida, né? Depois, we use on for an outside area. Uma área externa, uma área exterior. Então, por exemplo, they are on the balcony. Eles estão, balcony seria a varanda, né? Seria a sacada, a varanda. Então, é uma área externa e por isso eu vou chamar de on. Depois, we use on for a thing you sit on. Para quando você senta em alguma coisa, né? Então, você vai chamar de sit on. Então, por exemplo, the paper is on the bench. Sentar em inglês, né? Não só no sentido de eu pegar, por exemplo, estou sentado na cadeira, estou sentado no sofá, sentei na cama. Não só nesse sentido, mas também é no sentido de você colocar alguma coisa ali, né? O famoso the book is on the table, que todo mundo conhece a frase. Então, o que que é? É deixar ali, é repousar naquele lugar, é deixar parado naquele lugar, né? Então, aqui é essa mesma coisa, ó.
um objeto no qual você coloca em algum lugar e ele fica em repouso lá, ele fica parado lá, permanece. Então, o papel, nesse caso, está no bench, no banco, tá? Então, on, porque tem essa relação, né? Então, a mesma coisa que a gente já viu, né, para falar de lugar, de objeto, por exemplo, quando uma coisa está sobre a outra, né, está em cima da outra, grudadinha na outra, eu falo on. Então, aqui é a mesma ideia, né? Eu utilizo essa mesma ideia. Então, o banco, eu coloco algo em cima do banco, eu falo on the bench. Depois, the picture is on the wall. Então, use essa foto de novo para você fazer essa assimilação, né? Qual é a relação entre o picture, o quadro, e o wall, a parede? E aí você já começa a entender como é que usa. Então, ó, we also use on for surfaces. Então, para as superfícies, né? Por isso que eu falei, ó, a pintura, o quadro, está na parede. Então, o on, além de ser, quando eu tenho aqui um objeto e eu coloco... Deixa eu ver se eu estou aparecendo no vídeo. Mais para cá. Se aqui eu tenho um objeto e eu coloco outro aqui, isso é on, né? Eles estão grudados. Agora, a mesma coisa, se eu tenho a parede, por exemplo, né, contando como um objeto, e eu aplico outra coisa, então a gente vai lembrar que o on significa contato no fim das histórias, né? Então, tanto o contato de eu colocar algo ali em cima e eles estarem juntos, então, portanto, tem um contato entre eles, ou de um estar encostado assim no outro, né, grudado. Então, por exemplo, o relógio, quando a gente põe na parede, ele está grudado na parede, ele entra em contato. A mesma coisa o quadro, a gente gruda ele, a gente prega, alguma coisa a gente faz, ele fica em contato com a parede. Depois, we also use on for a large vehicle. Então, seria um grande veículo. E aí fica assim, she is on the plane. Ela está no avião. Agora você vai ter essa ideia do porquê que eu uso on. Lembra que quando a gente começou a conversar, ele estava lá on the bus, ou on the train, né? Ele estava on. E eu disse para vocês, espera aí, mas a gente não falou que quando é dentro é in? Agora, então, começa a se explicar. Veja lá, veículos grandes, por exemplo, meios de transporte. Vamos colocar, né? Veículo fica estranho, vamos colocar meio de transporte. Então, olha só, plane é o avião, mas as pessoas que estão lá dentro, elas podem ficar de pé, elas podem andar. O train, a mesma coisa. O bus, a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando uma pessoa entra no avião, ela está em contato, o pé dela está encostando no avião. Então, ela está dentro do avião, mas o que vale? Que ela está de pé em contato. Ela está caminhando, ela está encostando, tá? É a mesma coisa no train. Você entra, você vai caminhando. Então, se você quiser lembrar por esse aspecto, também pode. Ou se você quer lembrar que on é para rua, e a pessoa vai estar em contato com a rua, que nesse caso seria o chão da coisa, né? O chão do avião, o chão do trem, também dá para você memorizar dessa forma. O importante é que você faça aí algum trocadilho mental que te ajude, né? Então, tenta lembrar. E geralmente a coisinha mais boba que a gente consegue pensar é a coisa que mais funciona, tá? Então, tenta fazer algum trocadilho bobinho, mas é pelo menos para te ajudar na memorização, tá? Depois, we also use on for an individual vehicle. Tomar uma água, que senão é bravo, falo demais. Então, um veículo individual. O Eric mandou assim, MDS. MDS, isso aí. Aí a última, he is on a horse. Ele está em um cavalo. Então, individual vehicle é todo meio de transporte que você pode ir individualmente, né? Que você vai sozinho. E que geralmente foi feito mesmo para você ir sozinho. Bielch, sim, kkk. Não, eu quero saber, o Eric estava com alguma dúvida? O Eric do MDS? Faz nome de banco, né, MDS? Eric está com dúvida, Amanda. Porque você sabe que eu falo mais que... Agora o Gabriel mandou, meu Deus. Não, mas espera, o Eric já vai mandar a dúvida. Aí, veículos. Vamos ver, então, o que é essa distinção de veículos. On for an individual. Meu Deus. Sim, eu entendi que era meu Deus, mas eu tô querendo saber o porquê que você falou isso. Eu quero saber por que você está falando, meu Deus. Será que eu falei alguma abobrinha? Que a gente tá aí, né, na concentração, talvez que saia uma bobeira, daí quero ver. Vamos ver. On for an individual vehicle. Então, o que seria, né? Alguns exemplos de individual vehicle. Skateboard, skate, você vai sozinho. Horse, pode ir com mais alguém, mas também pode ir sozinho.
Bicycle, bicicleta. Motorcycle, vai sozinho. Então, para esses usos de sozinho, eu uso on, tá? On for a large vehicle. Então, um veículo no qual você consiga caminhar dentro dele. Plane, avião. Train, ônibus. Train, ônibus foi boa. Train, trem e bus, ônibus. Eu tento ler o que vocês estão mandando no chat, mas tá complicado acompanhar o cara que mandou MDS ali. Depois, in for smaller vehicles, para veículos menores. Car, carro, truck, caminhão, van. Van fica igual, só que eu falo van, minibus, mini ônibus. São veículos que geralmente não são permitidos que você fique caminhando dentro, né? Igual o carro. Vai querer caminhar dentro do carro? Não rola, né? Usa o chat para fazer perguntas, Jesus, que agora vocês estão me confundindo tudo a cabeça. Fica aparecendo um monte de letrinha. Hoje em dia pode usar qualquer letra para rir, daí fica complicado, né? Se você bater a mão no teclado, você está rindo. Vamos ver então. Make sentences using on. Então, aqui para a gente fazer um pouquinho dessa prática, né? Então, vamos dar uma olhada ali, ó. Letter A. Where is her office? Onde que fica o escritório dela? E aí, esse painel é aquele painel que a gente vê quando está no elevador, né? Então, já está indicando qual seria o andar, né? Então, para falar de andar, a gente viu que usa a preposiçãozinha on, né? Então, eu só vou precisar saber como que eu falo quinto, que aqui fica lá nos quinto, né? No bom sentido, pelo amor. Aí aqui, ó. First seria o primeiro, né? Só para você ter uma ideia. Então, first, o primeiro. Depois, para o segundo. Vem aqui, second, né? Isso vocês já estudaram, só para relembrar. Vai indo, vai indo. Aí, quando chega aqui no quinto, eu faço assim, ó. Fifth. Então, eu vou falar que o escritório dela fica assim. On the fifth, no quinto, nos quinto floor. Eita. On the fifth floor. O que o meu teclado hoje está resolvendo me deixar para trás? On the fifth floor. No quinto andar, tá? Deu para entender como é que eu uso essa parte aqui? Você só precisa decorar, né, a parte da numeração. Isso precisa saber mesmo, de cabeça. Mas também isso é coisa para quem ainda não chegou, a turma que ainda não chegou nessa parte da memorização dos números de ordem, a gente vai ver, tá? Bem tranquilo. Letter B. Where is she? Onde que ela está? Então, para a área externa, você pode ver que ela está sentadona numa área externa, né? E não estou falando da cadeira, estou falando do local, tá? Então, onde que ela está? O local onde ela está. Eu posso falar on the veranda, que existe, tá? Na varanda. Ou eu posso colocar balcony, né? Numa sacada ou numa varanda. Balcony também pode ser. Depois, where is he sitting? Onde que ele está sentado? Aí eu venho aqui, on the bench. Então, em contato, quando alguém ou algo está em contato, on, né? E aí aqui você dá uma analisada que a palavra bench é banco no sentido do objeto onde se senta, né? Mas bank é banco, o local, a instituição financeira, tá? Que isso daqui, uma vez estava lendo um texto, foi de um de vocês. Não vamos dar nomes, porque eu não trabalho com nomes. Mas bank, a instituição financeira, tá? Não dá para sentar no banco, a não ser que você vá lá no teto. Mas aí podem achar que você está querendo roubar e, né, pode dar problema, como diz o outro. Eu não indico. Continuando, agora nós temos os exercícios. Agora é uma mistura, uma salada de fruta, coisa boa, né? Coisa de qualidade. Deixa eu até aproveitar para ver quem está aqui. Deixa eu abrir o chat para ver quem está aqui com a gente. Que agora começa a vir a parte que vocês entram na história. Jesus, como é que eu olho? Ah, aqui. O legal é que o nome de vocês nem aparece para mim, tá? Só aparece aqui, assim, ó, Cid, um monte de gente com o nome de Cid. Vamos ver. Pessoal, coloca aqui, só para eu ver, coloca o nome de vocês aqui no chat. Eu vi Eric, eu vi Luan, Arthur, mas os demais eu não estou conseguindo ver. No meu aparece um monte de letrinha esquisita que eu não sei. Isso. Arthur no computador vai que vai, mas no celular, o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é da turma da noite, Carlos? Yelks. Ah, não, é da turma da manhã, né, o Carlos? Lembrei. Beleza, beleza.
Tá, eu tô perdido. Essa quarentena, olha, tá me deixando mais maluco do que eu já sou. Ontem eu tava tirando dúvida de aluno, era quase meia-noite, daí ele me perguntou, já tô com saudade de ouvir as tuas histórias. Eu falei, eu também tô com saudade de contar, porque as paredes aqui de casa não participam da minha conversa, já tô ficando, tá perigoso. Então, beleza, já peguei o nome aqui de vocês, vamos fazer assim, number one, Arthur, desbloqueia aí o áudio pra gente fazer A1. Pode ir pra mim. Lembrando que é misturado, tá? Você vai ter que saber Oi. qual é que é. Alô. Oi, Arthur. Alô? Beth? Tá bem, oi. Oi, tudo bom? Tá, fazendo número 1, que número 1? Isso, é número 1 da tela. Você tá vendo a número 1 da tela? Aqui na tela tá aparecendo só bem-vindos, por favor, deixar o áudio no mudo, como na imagem, vou falar pelo chat. Meu Deus, então a tua imagem tá parada desde que começou a aula? Sim. E você não falou nada? Ah, eu pensei que não tinha nada na tela? Gente, tem mais alguém que tá com a imagem travada? Agora você me assustou, Arthur. Espera aí. Professor. Deixa eu ver onde é que tira o print. Olha a tela. Olha a tela lá no print. Vou mandar um print que... Meu Deus, gente, eu tô falando aqui faz tempo, mostrando, colorindo na tela. Eu fiz até um desenho, uma arte abstrata aqui, vai me dizer que o Arthur não viu. Não vi. Nossa, Então vê mas é lá, Arthur, eu mandei mentiroso, um né? print. Olha Tá, lá que mas print. é... I live in 43 Wall Street. Eu esqueci como fala, 43? Para número de casa eu uso qual preposição, Arthur? In? Não, pera, Não. at. At, boa. At. Beleza, obrigado. I live at 43 Whitehall Street. Boa. Number 2. Quem não... Gente, vocês tinham que ter falado lá no começo se não estava dando para ver. Pessoal que está assistindo gravado, deixa um comentário aí para a gente ver se o de vocês também está travado, hein? Vamos ver. Number Pô, eu tô 2. Meu conseguindo Deus, ver. se tiver gravado... Ó, para quem está vendo gravado, agora que eu vou comentar no fim, né? Mas o slide tá lá para vocês olharem depois, tá? Então, quem não tiver conseguindo ver, que olha pelo slide. Bom de avisar no fim, né? Number 2. Vamos ver quem mais tá aí. O Lua? Lua, teu microfone funciona, Lua? Alô, alô. Tá Alô, funcionando? funcionou. Então vai lá, Arthur. Number 2. Ah, Arthur não, Lua. Não, beleza, então. Tchau. Não, Lua, vai. Ué, Los Angeles on the United States. Quando eu tô Não. falando de locais, eu uso on. In. Boa. Olha, na marra funciona o negócio, né? Boa, acertou. Vamos próximo. Amanda, tá aí? Deixa eu colocar de volta a tela para vocês. Porque, Amanda, você consegue responder? Vai colocar de volta. Não, o da Amanda não tá pegando. Gabriel, vamos lá então, a 3. O Gabriel tá sem áudio também? Pois é, o da galera hoje não tá querendo pegar, né? E o da Amanda, o que aconteceu? O da Amanda não tá funcionando, será? Amanda, dá um oizinho aí pra gente ver. Pode, Gabriel. Faz pelo chat, então, a 3. Boa ideia. Boa ideia. Aqui a gente tem que resolver o problema, como diz o outro, né? Manda aí, Gabriel, no chat, então. Se Gabriel. E quase isso. Tá? Nesse caso eu uso in. Por que eu uso in? Porque você mora dentro, né? Você mora em um dos locais. Então, é como se eu pegasse o prédio e separasse. Aí lembra que eu falei para vocês assim, ó, quando é separação, eu uso in, né? Separação dentro de um local, então in. Depois, a 4, deixa eu ver quem mais está aqui. O Carlinho. O Carlinho não me deu bom dia. Carlinho Valeschi, agora Valeschi, é verdade. Carlinho? Oi. Consegue falar, Carlinho? Aê, Carlinho. Vamos lá. A number 4 para nós. The man is standing on a balcony. On a balcony. Boa, isso aí. Então, vamos colocar aqui. Show de bola.
Ah, vamos tirar 10 já, estou percebendo. Isso aqui tá no sangue. Amanda, consegue falar pelo chat, que eu vi aqui que você colocou seu nome? Vamos ver se a Amanda consegue pelo chat. Isso, Amanda, ali do lado onde está escrito assim, ó, em inglês, BAS, é só você apertar ali naquela coisinha ali, bonitinho, aquele desenho. A pessoa que fez esse símbolo deve estar se batendo assim, de um lado para o outro, que eu disse, aquela coisinha. O símbolo, né, gente? Tá, o dela não foi, então, tá bom. Vamos do Eric. Eric, vamos ver se o do Eric tá funcionando, porque o do Eric, de vez em quando, o microfone não quer ir, né, Eric? Liga aí para nós, Eric, dá um alô. Opa! Então vai lá, faz as 5 para nós, Eric. Pode ser por áudio ou pelo chat, né? Vai por onde der. Ué, o da Amanda tá sem... O da Amanda tá sem internet, mas ela mandou uma foto para nós? Tá, number 5. O Eric disse in. Ah, é o 4G. Ah, daí fica oscilando, né, Amanda? É verdade. Vamos ver então. Para Bus Stop, como é um local, assim, em geral, lembra que a gente colocou que é... Viu o que eu falei para vocês? Que uma coisa, quando eu tô conversando com vocês, ainda é assim, daí tudo é uma maravilha. Aí quando tem que usar você sozinho, que você sente assim, meu Deus, agora eu que vou fazer isso aí. Daí não vai, né? E o Arthur, só pra gente encerrar, Arthur, faz a 6 para nós também, que a galera aí, não, o 4G não ajuda, o microfone não ajuda, alguma coisa aconteceu. William is running at the park? Ó, uma área específica que as pessoas estão lá dentro. Aham. Como que é? At, não? Não, On? não. Então Vamos é ver isso. se acertou de terceira. Muito bem. Ah, isso aí. Mas, gente, eu tô deixando essa... Viu? Isso aí, Gabriel. É importante acertar de terceira, né? Olha lá. Eu vou deixar assim na tela para vocês irem dando uma olhada como é que ficou a correção, tá? Mas, lembrando, então, vocês precisam ir lá... Deixa eu até colocar aqui isso. Ó, vocês precisam ir lá... Tô falando, cara de bravo. Precisa ir lá, responder o questionário, tá? Para tirar a nota da semana. O link é o mesmo que está lá no grupo, tá? É o mesmo link da semana passada, não mudou nada. É só clicar lá que já está funcionando, já está na bala o próximo, tá? Ah, e não vamos ficar pondo link diferente, senão vocês vão se perder, tá? Alguém copia o link e manda aqui, porque eu estou sem poder copiar nesse exato momento. Mas quem puder, por favor. Aí, o pessoal que estava ao vivo aqui, parabéns, tá? Participaram, foi legal, foi bacana, gostei muito. O pessoal que está assistindo gravado também, um abraço, né? Para todo mundo, um abraço, na verdade. Mas todo mundo, gente, faça atividade. Tem gente que está vindo na aula e não está fazendo atividade, já ganhou falta, né? Então, assim, da turma de vocês, pelo que eu percebi, vocês vieram, mas as outras turmas meio que esqueceram, tá? Então, tem que fazer atividade, tá? Tá bem tranquilinho de fazer. E aí, então, acompanhe o nosso grupo, que lá que vai vir os recados, tá? Isso, ó. Alguém fez uma cópia lá